a gente vai falar de um dos principais temas do dia, porque parece até um pouco história de cinema, né? Um ataque hacker foi sofrido por uma empresa que presta serviços para instituições provedoras de contas transacionais que não possuem meios de conexão própria, acabou abalando aí o mundo, porque essa empresa foi vítima desse ataque e pode ter um prejuízo aí de cerca de R$ 1 bilhão. Então, essa empresa que sofreu esse ataque, ela interliga, né, instituições financeiras, inclusive ao sistema de pagamentos brasileiro, o que engloba, inclusive, o ambiente do Pix, né? Tivemos até alguns problemas aí ao longo do dia, e a gente vai tentar entender o que aconteceu, se pode acontecer de outras formas, se as pessoas que fazem Pix, estão com dinheiro aí na conta, têm que ficar preocupadas ou não, se está todo mundo seguro. Quem vai ajudar a gente a entender tudo isso é o Rodrigo Fragola, que está aqui com a gente no estúdio, ele que é especialista em crimes cibernéticos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Estamos seguros? As nossas contas estão seguras? A princípio, sim. A princípio, sim. A princípio, a empresa, né, que sofreu o ataque, ela gerencia um grupo restrito de contas de instituições financeiras. É um grupo aí, umas duas dúzias, né? 24 empresas, mais ou menos. E até o momento das notas que a gente tem lido, né, oficiais do mercado, não atingiu nenhuma conta de pessoa física, né, que eles chamam de clientes, né, dos clientes pessoas físicas. E uma instituição financeira que era provida por essa empresa, né, que o acesso era provido por essa empresa, já notificou que eles detectaram apenas alterações na conta garantidora deles, não é? Que é uma conta de transação interbancária. Meio que reserva, né? É, uma conta reserva, exatamente. E que eles teriam uma garantia já para cobrir esses valores caso não se consiga reverter a operação, alguma coisa nesse sentido, né? Ô Rodrigo, e a gente percebe que mesmo as grandes empresas de tecnologia, elas não estão livres desses ataques. E onde é que está justamente essa fragilidade? É muito difícil de... Parece que foi uma credencial, né? Alguma credencial que foi vazada, alguma coisa nesse sentido, deu a entender isso. Então seriam os dados de alguém que trabalha por ali, teria como movimentar, vazaram, ou então usaram as senhas dele e fizeram como se fosse algo oficial. Isso aí foi informado pela Reuters, né, que foi a agência que... Mas eu não encontrei uma nota oficial, o que eu acho estranho, porque dentro do modelo de boa gestão, você tem vários momentos, né? Você tem esse momento do pânico inicial, né? Você tem as notas oficiais, que você tem que mostrar para o público o nível de... digamos assim, você diz o nível do problema real, mas você não vai entregar exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque agora vem a fase da investigação, que a Polícia Federal entra, né, junto com as instituições, para poder investigar. A dificuldade existe, sim. E desde da época do Open Finance, né, que a gente começou a trazer mais agentes operadores financeiros para o sistema financeiro, para a interconexão que culminou no Pix, que a gente tem hoje essa facilidade, porque a gente tem que entender que o SBP, né, o Sistema de Pagamento Brasileiro, ele é uma coisa complexa, você tá ali, você tem que garantir ali a confiança do processo, e aí nisso você tem os gateways de transação, que é onde você faz o contrato. Então, por exemplo, a rádio aqui, se ela vai fazer um contrato de transação bancária, ela vai contratar um gateway desses de transação que vai fazer as operações. E isso é gerenciado de forma a garantir a confiança. Mas a gente tem as questões inerentes da tecnologia, que são os bugs dos sistemas, que estão ali. Aquilo ali não é uma coisa simples, não é uma coisa monolítica, né? É igual a nuvem, né? O que é uma nuvem? É um monte de computador com suas coisas dentro, não é nada diferente disso. Não está perto de você, mas essas coisas estão fisicamente em um computador que está em outro lugar. Exato. Agora, é óbvio que a gente espera das instituições financeiras uma atenção maior. É uma vertical que tem mais investimento na área de segurança, mas segurança é igual seguro. Não é? Você adquire produtos, adquire processos, metodologias, mas nunca é 100%. Não é? E como vocês observaram, você falou 1 bilhão aí, né? Isso. Mas eu já vi 100 milhões, eu já vi 500 milhões, eu já vi 1 bilhão. Então eles ainda não sabem exatamente. Exatamente. E, Rodrigo, esse é um caso que
normalmente deixa a gente muito inseguro, né? E, infelizmente, inclusive, a gente recebe essa notícia, essa informação, muitas vezes pela imprensa. Não é a instituição que nos avisa. Porque a instituição, normalmente, ela não se pronuncia quando há algum tipo de ataque hacker, né? É sempre um caso um tanto quanto... Depende. Tem casos que ela é obrigada a se pronunciar. Mas normalmente elas não se pronunciam de maneira geral. E a gente recebe essas informações, essa notícia pela internet. Isso gera muita insegurança, né? E não só em relação à nossa conta bancária, mas também às nossas senhas, né? Dados vazados recentemente, foram milhões de dados vazados pelo mundo. Como é que a gente pode entender, saber, existe alguma maneira se o nosso dado foi realmente vazado, se não foi? Como é que a gente consegue se prevenir, enfim? Entendendo que são dois assuntos distintos. Sim, total, né? total. Distintos. Aqui não é um vazamento, aqui foi uma invasão que ninguém sabe exatamente, não fomos informados ainda como ocorreu e duvido que nós fiquemos sabendo também. Em detalhes, né? Eu acho que não é, a não ser quem esteja ali, de fato, investigando o processo, né? Existem sites na internet, porque assim, existem vazamentos e vazamentos. Então, vamos supor, se a sua conta foi vazada, e ela foi colocada para comercialização, porque, por incrível que pareça, hoje 80% dos hackers, a atividade deles é captura de identidade. E é engraçado que a gente fala muito de conta bancária, a gente esquece os nossos Instagrams, os nossos YouTubes da vida, né? E essas contas têm valor. Sim. Certo? Porque você pode utilizar robôs nessas contas, não é? E o robô, quando você, por exemplo, se ele rouba uma conta sua do Instagram e move ela para um robô, ela é uma conta que tem uma reputação boa, porque você tem amigos, você tem publicações. É diferente de você abrir uma conta do zero e falsificar essa conta. Então, é uma conta que vale dinheiro dentro do mercado de contas, né? Então, você tem casos onde você tem que investigar, de fato, em fóruns muito específicos, onde tem esse tipo de negociação. E aí, obviamente, a polícia, os agentes, eles têm infiltração dentro desses grupos. Ou tem situações onde elas são públicas mesmo. Não é? Então, o Serasa, por exemplo, tem um serviço que você pode utilizar colocando o seu e-mail, o seu CPF, acredito, e ele varre algumas bases públicas para dizer. Não é? Mas o importante, inclusive nós demos uma palestra recentemente sobre isso, é você entender o seguinte, das contas que você tem, o que você pode trazer de duplo fator de autenticação. Sim. Porque hoje uma das coisas que vai diminuir muito esse processo, esse tipo de problema, é você ter o duplo fator. Explicando para quem está ouvindo a gente, é sempre aquela segunda confirmação, né? Quando você faz o login em algum perfil, alguma conta sua, você precisa confirmar novamente que é você por meio de outro... Um e-mail, uma mensagem, um aplicativo específico, né? Isso, de preferência que seja pelo aplicativo específico ou pelo e-mail. Nunca pelo número de celular, por causa dos ataques de spoofing que são feitos dentro das operadoras. Mas entre esses dois, Rodrigo, eu tive esse problema, né? Eu tive uma conta minha hackeada e deu o maior trabalho do mundo. Eu tive que entrar com um advogado, enfim, foi bem complicado. A rede que foi hackeada dificultou um pouco também, justamente porque eu não tinha a autenticação em 2 fatores, eu não tinha esse programa, né, esse aplicativo específico para você fazer essa autenticação. E qual desses dois? O e-mail ele seria mais fácil ou o aplicativo? O aplicativo e o e-mail são dois seguros para fazer isso. Não é? Inclusive, a gente até orienta... Pelo e-mail eu não consegui, por exemplo. Não, mas eu digo o seguinte, para você executar o fator de dupla autenticação. Porque no caso do celular, o que é o problema? No celular, os bandidos às vezes capturam pessoas dentro da operadora e elas falsificam o seu número por 15 minutos, 20 minutos, já é o suficiente para eles recuperarem a senha de todos os aplicativos seus e invadirem todos os aplicativos. 15 minutos, 20 minutos é o suficiente. Não mais que isso. Então você fica sem sinal no seu celular, porque você perde o teu número, aí eles executam e depois eles devolvem o teu número. Então, se você não estiver prestando atenção, você nem percebe. Verdade. Se por algum momento você perdeu o sinal, caro ouvinte, fique ligado. Desconfie. Agora, a questão da confiança é nesse sentido. Agora, a questão da recuperação da conta, por que eles dificultam? Porque senão qualquer um liga dizendo que a conta era dele e poderia trocar. Então, o que eles estão considerando é, como você não tinha
um nível alto de autenticação, eles tiveram que te enrolar bastante tempo para garantir que você era você mesmo, não era alguém que estava querendo simplesmente se aproveitar. Agora, voltando um pouco a esse caso que aconteceu hoje, a gente sabe que os bancos brasileiros, o sistema bancário brasileiro é muito seguro, é até referência, né? Até por causa de um histórico de muitas fraudes ao longo do tempo, ele foi ficando cada vez mais reforçado. Uma invasão como essa que a gente viu hoje poderia acontecer em algum dos grandes bancos ou das fintechs brasileiras? Sempre pode. A questão é que a probabilidade é baixa. Não é? Então, assim, o que assusta um pouco a gente é que o dinheiro hoje ele não tem valor em si, né? Ele é um monte de bits ali que está dentro de uma telinha. Né? São dados e os dados podem ser modificados. Não é? Então, já teve casos históricos de transferência de centavos e contas. Vocês devem lembrar disso, que pessoas que não somam ali a conta bancária não percebem que rouba. Porque a quantidade é tão irrisória, é como 2 centavos, 3 centavos, e aí 3 centavos de milhões, né, de pessoas. Não, e às vezes você... teve um caso que aconteceu comigo, que eu posso comentar, que eu fazia débito automático com um prestador de serviço, eu cancelei esse débito automático, e aí, parei de ter o contrato com o prestador de serviço e esqueci de cancelar a autorização de débito. 3 anos depois, eles começaram a cobrar de mim de novo. Eu só fui descobrir que tinha alguma coisa no meu extrato 1 ano depois, quer dizer, eu paguei 12 prestações. Então, a gente tinha que ficar mais atento a essas questões. Porque, por mais que o banco trabalhe em prol da segurança, vai existir sempre o risco. Você tem o risco de ser atacado externo, é baixo. Mas a gente tem um risco que a gente chama dos insiders, né? Que são as pessoas que estão dentro da instituição, que deveriam fazer o trabalho de forma honesta e não o fazem. A nossa sorte é que a maioria das pessoas são honestas, né? Porque senão nada funcionaria. É verdade. É isso. É verdade. Então recebemos Rodrigo Fragola, especialista em crimes cibernéticos. Só pra gente, desculpa, Felipe, Rodrigo, só pra gente deixar isso muito claro. A gente vem tendo alguns problemas com Pix no Brasil, com fake news e etc. Estamos seguros, correto? Sim, a princípio sim. Perfeito. Só pra gente deixar isso muito deixar claro. informações que importante para quem tá ouvindo a gente. Então é isso, Rodrigo Fragola, especialista em crimes cibernéticos. E obrigado aí pela entrevista. Até breve. Miriam, antes do intervalo, vamos falar sobre a enquete? Boa. Vamos.